O presidente norte-americano fechou um acordo com a União Europeia. Conforme anunciado pela Presidente da Comissão Europeia, os Estados Unidos vão reduzir a tarifa do bloco europeu para 15%. O presidente dos Estados Unidos fechou um acordo com a União Europeia e passará a cobrar 15% de tarifa sobre as exportações do bloco europeu. O acordo foi anunciado após encontro com a presidente da Comissão Europeia neste domingo. Antes de se reunir com Ursula von der Leyen, Trump havia afirmado que não iria adiar o prazo das tarifas que entrarão em vigor em 1 de agosto. Na visão dele, a União Europeia tem de se abrir para o mercado americano para um possível acordo em relação à promessa de tarifa de 30% sobre as exportações vindas do bloco. A representante do bloco europeu acreditava que tinha 50% de chance de fechar acordo sobre as taxas. Em aceno a Trump, antes do encontro, Ursula havia reconhecido a necessidade de ajustar as relações. Já o presidente americano havia mostrado pouco ânimo em fechar qualquer acordo. Não vendemos carros ou produtos do agronegócio para a Europa. Eles vendem milhões de automóveis para os Estados Unidos, criticou. Trump almejava que os produtos farmacêuticos fossem tratados separadamente nesta negociação. Para ele, os produtos farmacêuticos são muito especiais. Para além da União Europeia, há outras negociações em agenda para tentar chegar a um acordo com os Estados Unidos. Os preços do petróleo dispararam após declarações do presidente norte-americano sobre a guerra na Ucrânia e o anúncio de um novo acordo comercial entre os Estados Unidos da América e a União Europeia. A tensão geopolítica, aliada à reconfiguração do mercado energético europeu, provocou reação imediata nos mercados. Foi um início de semana agitado nos mercados internacionais. O petróleo tipo Brent subiu cerca de 2%, atingindo os $69,80 por barril, enquanto o WTI avançou 2,2% para $66,50. A valorização foi impulsionada, por um lado, pelas palavras do Donald Trump, que ameaçou Vladimir Putin com uma redução do prazo estabelecido para pôr fim à guerra na Ucrânia. O presidente norte-americano, em visita à Escócia, mostrou-se decepcionado com a falta de avanços e prometeu medidas severas. Por outro lado, os preços também refletiram o anúncio de um novo acordo comercial energético entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. A União Europeia comprometeu-se a adquirir nos próximos 3 anos 750 mil milhões de dólares em produtos energéticos americanos, entre eles petróleo, gás natural liquefeito e até energia nuclear. O acordo representa uma viragem estratégica da Europa na tentativa de reduzir a dependência energética da Rússia, intensificada desde o início da guerra na Ucrânia. Com um ambiente global cada vez mais volátil, os analistas apontam que os mercados energéticos deverão manter uma trajetória instável nos próximos meses. Entre a diplomacia, ameaças e acordos bilionários, o petróleo continua no centro das tensões globais e o bolso do consumidor sente cada movimento geopolítico. China se diz pronta e disposta para cooperar com o Brasil na defesa do sistema multilateral de comércio. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores reiterou que guerras tarifárias não têm vencedores. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Gu Jiakun, declarou que o gigante asiático está pronto para trabalhar com o Brasil e outros países em defesa de um comércio justo multilateral em meio às tarifas impostas pelo governo americano a produtos brasileiros. Ainda disse nesta segunda-feira em coletiva de imprensa que a China vai trabalhar em conjunto com outros países da América Latina e do Caribe e os países do BRICS
para defender o sistema multilateral de comércio centrado na Organização Mundial do Comércio, na equidade e na justiça internacional. O tom foi o mesmo ao abordar as negociações comerciais da própria China com os Estados Unidos da América, que acontecem esta terça-feira em Estocolmo, na Suécia, que, segundo o porta-voz Gu, é feito com base na igualdade, respeito e reciprocidade por meio do diálogo, consenso e entendimento. A Rússia abriu neste domingo uma ligação aérea regular entre Moscovo, capital da Rússia, e Pyongyang, capital da Coreia do Norte, em um movimento que reflete os laços cada vez mais estreitos entre os dois países. O primeiro voo, operado pela companhia aérea russa Nordwind, decolou do aeroporto Sheremetyevo de Moscou, transportando mais de 400 passageiros. O Ministério dos Transportes da Rússia disse que vai haver um voo por mês para atender a demanda. A conexão entre as capitais indica o fortalecimento dos laços entre os dois países e a iniciativa se dá após ambos terem assinado um acordo abrangente de parceria estratégica em junho do ano passado. A Liga Guineense dos Direitos Humanos considerou que a agressão de que foi alvo o delegado da Rádio e Televisão de Portugal em Bissau, Valdir Araújo, de um ataque claro à liberdade de imprensa e ao Estado de Direito. Araújo foi alvo no domingo de agressão física e injúrias e ainda de subtração de alguns pertences pessoais por pessoas desconhecidas no centro de Bissau. O jornalista relatou que os seus agressores acusaram a RTP de denigrir a imagem da Guiné-Bissau no exterior. Em conferência de imprensa, Boubacar Touré, presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, exigiu com a máxima urgência que as autoridades judiciais identificam os autores da agressão e que esses sejam responsabilizados. Também o Conselho da Redação da RTP manifestou total solidariedade com o delegado da estação na Guiné-Bissau e pediu uma investigação ao caso, repudiando a violência contra os jornalistas. O Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau condenou igualmente a agressão e o assalto e exigiram das autoridades competentes uma investigação célere e rigorosa com a identificação e responsabilização dos autores deste ataque. Portugal quer evitar a repetição do apagão que há 3 meses deixou o país e parte da Península Ibérica às escuras. O governo anunciou um pacote de medidas avaliado em 400 milhões de euros para reforçar a segurança do sistema elétrico nacional. A aposta passa por baterias de armazenamento e infraestruturas de produção descentralizada de energia. Para o governo, esta é a resposta para um novo paradigma energético e o foco agora é na descentralização da produção e de energia com sistemas de autoconsumo e fontes renováveis que substituirão as antigas centrais a carvão. A expectativa é que com essas medidas, Portugal avance no caminho da transição energética e garanta mais segurança e estabilidade no fornecimento elétrico. Pelo menos 950 pessoas morreram de cólera na República Democrática do Congo desde janeiro, devido à intensificação da epidemia. A ONU pediu uma resposta urgente para mitigar o surto. Até à presente data, as autoridades de saúde reportaram mais de 38 mil casos suspeitos e quase 950 mortes desde janeiro. Este número excede o total de casos e mortes por cólera do ano passado, relatou a porta-voz adjunta do secretário-geral da ONU. A doença está presente em 17 das 26 províncias do país, incluindo Kinshasa, onde se situa a capital. As autoridades congolesas e várias organizações não governamentais têm procurado conter a propagação da epidemia com uma campanha lançada no início de julho que visa vacinar 3 milhões de pessoas em 4 províncias até ao final do mês. Só em Kinshasa, mais de 750 mil dólares foram atribuídos ao Fundo Central de Resposta a Emergências da ONU para fazer face a 1.500 casos suspeitos e pelo menos 120 mortes desde meados de abril.
Entre as causas da propagação da cólera estão falhas no abastecimento de água potável e nos serviços de saneamento e higiene, o que representa um desafio para as ONGs na realização de intervenções de saúde. A ONU alertou ainda para as complicações que podem surgir a partir de setembro com o início da estação das chuvas, instando os doadores e os países a garantirem financiamento urgente para reforçar as respostas de saúde e lidar com as deficiências críticas nos serviços de água, saneamento e higiene.